A sua mente é sua amiga ou sua inimiga? Eu sou Marie Demainder e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre esse livro, Inteligência Positiva. Ele é um dos meus livros preferidos. Uma inteligência positiva alta quer dizer que a sua mente passa mais tempo trabalhando ao seu favor. Você consegue ter mais controle sobre ela. Vamos pegar aqui um exemplo. Amanhã você tem uma reunião e você já fez tudo, você já se preparou, se planejou, montou a apresentação, tá com tudo na ponta da língua. Ok. Aí você vai dormir, quando dá 2 horas da manhã, você acorda, desperta, não consegue mais dormir, fica ansioso, irritado, com medo. Ou seja, esse é o momento que a sua mente não está trabalhando a seu favor. E, com certeza, os seus sabotadores estão aí dominando a sua mente. São os sabotadores que todos nós temos. Então, não é sobre ter ou não ter, mas saber quais são e qual a força cada um deles tem. Eu vou deixar aqui um link que é gratuito e você consegue fazer o teste para conhecer esses sabotadores e também medir o seu coeficiente de inteligência positiva. Você consegue medir a porcentagem do tempo que a sua mente passa trabalhando a seu favor ou não. E vamos trazer aí para o nosso dia a dia. A gente sabe que a positividade é uma coisa que ela passa de uma pessoa para outra. Então, assim, se a gente está num ambiente que tem mais pessoas com uma positividade alta, isso vai elevando a positividade de todo o grupo. Agora, se está todo mundo para baixo, a tendência é puxar essa positividade para baixo. Então, a gente é responsável não só pela nossa positividade, como pela positividade das pessoas ao nosso redor. Nosso principal sabotador é o crítico. Todo mundo tem. A diferença é quanto você critica a si mesmo, ao outro e as circunstâncias. Você também consegue fazer esse teste aí pelo link e saber qual é a sua forma de funcionamento. Até porque essa questão toda dos sabotadores são formas mentais que a gente foi ganhando com o tempo, até porque eles foram necessários com a nossa sobrevivência, mas muito também foi hábito e até mesmo por conta de relacionamentos que a gente teve durante a nossa vida, seja pessoal, seja profissional, muito do ambiente que a gente vive. Sobre o crítico, é assim, a gente consegue entender quanto eu tô mais tempo me criticando, até porque a gente conhece algumas pessoas que se falam, nossa, são 2 pesos, 2 medidas, ela critica tanto a si mesma, mas não cobra dos outros. Tem algumas pessoas que são o contrário, que ela cobra muito dos outros, critica muitos outros, mas não consegue olhar para si mesmo. E tem aquela pessoa que a gente já sabe que é aquele aos céus, ao vida, ao dia, que está sempre criticando as circunstâncias. O crítico, ele é muito responsável pelo nosso estresse, pela nossa raiva, pela nossa ansiedade, pela nossa tristeza. São algumas das suas características. Mas se não bastasse termos um sabotador crítico, nós temos sabotadores cúmplices. É esse aí que a gente também consegue fazer lá pelo teste, conhecê-los, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes de falar um pouquinho sobre cada um, deixa eu explicar. Gente, todo mundo tem um pouquinho de todos. E não quer dizer que a gente vai ficar sem nenhum deles. A questão é qual deles que quando vem um gatilho, ele sobe, ele explode, ele te atrapalha, ele te prejudica, ele se torna o seu inimigo. Então, conhece a ti mesmo que conhecerás o mundo, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os nossos sabotadores para aqueles momentos difíceis, diria até naquelas conversas difíceis que a gente tem, ou momentos que a gente não espera, que aí sobe aquela emoção. Quanto a gente se conhecer, quanto mais a gente se conhecer, melhor. Vamos começar pelo insistente. Ele está ligado ao perfeccionismo. Gente, por isso que é importante a gente saber assim, o objetivo não é eliminar esses sabotadores, até porque em muitos momentos eles nos ajudam, mas é controlar, para que eles não fiquem numa polaridade extrema que nos prejudique. Então, o insistente é aquela necessidade de organização, perfeição, ordem extrema. E que isso causa muitas vezes um nervoso, um estresse, não só nele, porque ele vai ter altas expectativas das pessoas que estão em volta, mas nas pessoas que estão em volta também. Ele se torna cansativo, né? Por ser, como diz, extremamente insistente nessa questão de ordem e perfeição. O prestativo obriga você a ganhar aceitação, validação, as pessoas gostarem de você por aquilo que você faz, aquilo que você entrega.
Então eu vou parar de fazer isso, parar de ser prestativo? Não! Vamos lembrar sempre disso. É quando a gente vai para uma polaridade. Eu faço tudo o que a pessoa quer, muitas vezes contrariado no extremo, só para eu ser aceito. Só que isso, em algum momento, vai pesar muito para você mesmo. Porque ninguém consegue fazer o tempo todo tudo que as outras pessoas querem e não se considerar a sua vontade. E aí, mesmo que seja inconsciente, em algum momento eu vou esperar que aquela outra pessoa também faça por mim. Então, se torna desgastante para você também, porque dificilmente você vai receber da mesma forma que você entregou. O hiperrealizador te deixa dependente de entregas, de desempenho constante. Então, você tem sempre que estar produzindo algo para você ter um valor. E esse valor vem com uma validação externa, o que é pior ainda, porque é a validação dos outros. Então, você precisa disso para você mesmo entender que você tem algum valor ali, muitas vezes, na sua existência. Então, você tem que estar constantemente produzindo, o que se torna, em algum momento, cansativo e até pode te gerar um vazio interior, porque isso nunca vai acabar. Você vai ficar com, em algum momento, uma dificuldade de descansar e de ver prazer e felicidade em momentos de descanso, em que você não está produzindo nada. A vítima. Esse crítico, ele fica ali numa posição emotiva e temperamental, porque no fundo o que ele quer é afeto, é aceitação. Mas ele se coloca numa posição que é cansativa, exaustante para as pessoas ali, exaustiva, as pessoas ali ao seu redor, e acaba afastando, em vez de manter as pessoas perto. Por algum período pode até manter, né, as pessoas perto, mas a gente sabe que não é uma relação saudável a longo prazo. E por fim, ele vai conseguir o contrário do que ele gostaria, que seria ter as pessoas perto, sendo entendido, né, tendo aquele afeto, aquele carinho. E embora às vezes a gente não consiga perceber, a vítima, quem se coloca nessa posição, também tem um desgaste mental e de energia enorme. Também é cansativo para se manter nesse papel. Então, não é legal para ninguém. O hiperracional, que é o nosso próximo crítico, coloca foco no racional em tudo, até nos relacionamentos. Ele não consegue entender a profundidade e até mesmo, às vezes, a verdade das emoções das pessoas. Então, ele afasta isso do seu dia a dia, porque ele é muito analítico. Ele leva tudo por esse outro olhar e ele se torna frio e distante e costuma afastar as pessoas. O hipervigilante faz você sentir ansiedade e medo de todas as coisas ao seu redor. Sabe quando você cria situações que nem existem? São possibilidades e possibilidades que te deixam sempre naquela posição de que, meu Deus, alguma coisa vai acontecer e eu preciso estar alerta a isso. Que é extremamente desgastante, são os casos de ansiedade que a gente está ouvindo cada vez mais e tende a deixar a pessoa numa situação aí mentalmente e até fisicamente desgastada. As relações também, porque às vezes eu tô criando ali muitas situações que nem aconteceram e nem vão acontecer e eu envolvo as pessoas ao meu redor nisso também. O inquieto tá sempre em busca de emoções maiores. Sabe aquela pessoa que começa muitas coisas, não termina, porque perdeu o ânimo naquilo? Então, é isso. Só que a gente precisa dar continuidade em muitas coisas. Eu só buscar coisas que me deixam extremamente animado, né, que me empolgam e que daqui a pouco vão me desanimar também, não é saudável e não é real. Então, essa é a característica do inquieto e ele acaba, ao longo do tempo, desgastando também, às vezes, o próprio trabalho ou relacionamentos, porque perde a graça e ele deixa pra lá. O controlador é movido por uma necessidade absurda de estar no comando das situações. Então, ele sempre tem que estar controlando tudo, as coisas têm que ser do jeito dele e ele está sempre sabendo os próximos passos, tudo que vai acontecer. A gente sabe que isso, na maioria dos casos, não é real, não é possível na nossa vida, então gera muita
ansiedade, nervosismo. Muitos momentos não deixa as outras pessoas ao seu redor também se desenvolverem, porque tudo tem que ser do jeito dele. Então, quando a gente tem uma pessoa que fica extremamente no controle, a gente acaba não permitindo que as outras pessoas ao nosso redor se desenvolvam. E isso acaba tendo por trás uma pessoa que muitas vezes é frágil, mas ela se mostra tão forte, tão comandante, que as outras pessoas não conseguem ver. Isso pode ser bem doloroso também para a pessoa que quer controlar tudo. O esquivo. Sabe aquela pessoa que foge de tudo? Pois é, tá todo mundo vendo que tem um BOzão para resolver e ele, não sabe de nada, não viu nada, vamos deixar para depois. Então, a gente fala assim na brincadeira, mas no dia a dia é difícil viver assim, porque a gente tem questões que a gente precisa resolver e a gente não pode estar fugindo delas. Acontece que a pessoa, quando ela é esquiva, ela acaba perdendo a credibilidade ao redor das pessoas, as pessoas que estão ao redor dela, né? Porque ninguém mais acredita que essa pessoa vai ajudar a resolver ou vai encarar esse problema de frente. Bom, se os nossos sabotadores surgiram desde lá da nossa infância, para que a gente fosse capaz de sobreviver e lidar com situações difíceis, que a gente já precisaria ir nos libertando deles com o passar do tempo, mas muitas vezes isso é muito difícil e uma coisa que é muito importante é que, assim, a gente pode também deixar alguns sabotadores mais visíveis no nosso ambiente profissional. Então, por exemplo, eu posso ser mais controlador no meu ambiente profissional e eu posso ser ali mais vítima no meu ambiente de casa. Então, nem sempre o mesmo sabotador vai ter uma força maior o tempo todo, né? Pode ser conforme situações ou ambientes ou hábitos que eu já fui desenvolvendo ao longo do tempo, de acordo com uma situação, uma vivência que eu tenho, um sabotador se demonstra mais e em outro sabotador se demonstra mais. Importante também a gente saber que nós não somos só responsáveis pelos nossos sabotadores. A gente também é responsável das pessoas ao nosso redor. Então, se eu sou um chefe muito controlador, a tendência é que as pessoas não tenham liberdade ao meu redor para se desenvolverem. Então, pode ser que eu tenha uma pessoa ali, vamos supor, muito prestativa. Ela tá sempre fazendo o que eu quero porque eu sou controlador, tem que ser tudo do meu jeito. E isso não é saudável, né? Eu deixo de ter aquela construção de ter uma pessoa que pode vir me trazer uma ideia muito bacana, muito relevante, porque eu tô sempre fechado ali na minha forma de comando e controle. Um outro exemplo de uma pessoa hiperracional. Eu sou um pai hiperracional, eu não consigo em nenhum momento validar as emoções do meu filho. Isso vai fazer com que ele se afaste, né? Aquilo, a gente não precisa concordar com tudo ou concordar com as emoções, mesmo porque as emoções são de cada pessoa, porém, a gente precisa validar, ouvir, né? Entender que aquilo do outro, para ele, é real. Porque senão, daqui a um tempo, meu filho vai crescer, vai estar muito afastado emocionalmente de mim, e eu não vou entender por quê. Eu era uma pessoa ali com um sabotador extremamente hiperracional. A parte boa é que, apesar de termos todos os sabotadores, nós também temos uma parte sábia, graças a Deus. Se os sabotadores representam os seus inimigos maiores, porque quando a gente vai crescendo, a gente descobre que nós somos os nossos maiores inimigos e temos os nossos sabotadores dentro da gente. A gente também tem o sábio, que é a nossa parte mais profunda e inteligente, que pode nos ajudar a lidar com os nossos sabotadores. O nosso sábio, para lidar com os nossos sabotadores, tem 5 poderes. A primeira estratégia para você enfraquecer os seus sabotadores é entender os seus pensamentos. Agora que você já conhece todos eles, você pode parar, pensar e perceber, principalmente nos momentos mais difíceis, quais são as características do seu comportamento, do seu funcionamento mental. Aqui no livro, ele até faz uma comparação, como se esses nossos sabotadores fossem um boneco de neve que, ao serem colocados na luz da consciência, vão começando a derreter.
Segunda estratégia: fortaleça o seu sábio. Primeiro ponto super importante do sábio é a gente ter consciência que a gente nunca sabe se algo na nossa vida é bom ou é ruim. Porque a gente quer saber isso de toda forma. A gente quer saber o que vai acontecer de todo jeito. E o sábio, ele diz, em primeiro lugar, que a gente não sabe se alguma coisa pra gente foi bom ou se foi ruim. Se aquele trem que eu perdi e que quebrou ali na frente foi bom, mas quando eu perdi o trem, eu não sabia que ele ia quebrar. E eu vi aquilo como algo muito ruim. Mas depois que eu vi, nossa, não ia adiantar nada, o trem ia quebrar logo ali na frente, nossa, que bom que eu não embarquei naquele trem. Então, essa é a primeira ideia do sábio, a gente entender que as situações vão acontecer e que a gente não vai conseguir sempre colocar ali um rótulo, uma forma de, isso é bom, isso é ruim. Primeiro poder do sábio, empatia. Gente, eu sei que esse negócio de empatia não é fácil. A gente tem muito mais facilidade de entender o local do outro quando a gente já passou por uma situação parecida. Então, por exemplo, um pós-parto. Se alguém me falar de pós-parto, ok, eu vou ter mais empatia, facilidade de entender, porque eu já vivi. Agora, se falar assim, meu Deus, eu quebrei a perna, eu vou imaginar, mas eu não vivi essa situação ou nada parecido, então eu tenho mais dificuldade. Então, sabendo disso, o que ele nos sugere aqui no livro é que a gente olhe para as pessoas como se elas fossem crianças, porque a gente tem uma empatia muito maior com criança, né? Se a criança chegar para você e falar, me ajuda, eu não sei como faz, a gente tem uma empatia gigante. Mas quando um adulto fala pra gente, eu não sei, ou é dessa forma, é como, você me ajuda aqui? A gente nem sempre consegue praticar esse olhar de empatia. Então, a gente olhando pro nosso coleguinha, uma pessoa da nossa família, para um amigo, e pensando, nossa, ele tem uma criança ali dentro, ele não sabe tudo, não sabemos tudo. Então, eu consigo trabalhar melhor a empatia dentro de mim. O segundo poder do sábio é explore. Por quê? A gente tem uma tendência de olhar para uma situação, um momento, um problema e achar que a gente já enxergou tudo. Mas normalmente a gente só está vendo a pontinha do iceberg ou a gente vai estar fazendo uma leitura da percepção a partir do nosso olhar. E com certeza, ou na maioria das vezes, a gente tem muito mais coisa ali por baixo para entender. Às vezes a pessoa tem uma ação, uma atitude com você e a gente já acha que a gente leu perfeitamente a situação e não é real. A gente tem mais coisas para explorar e para entender daquela situação para que a gente também evite transformar aquilo em algo maior e deixar os nossos sabotadores tomarem conta da situação. O segundo poder do sábio é explore. Por quê? A gente tem uma tendência de olhar para uma situação, um momento, um problema e achar que a gente já enxergou tudo. Mas normalmente a gente só está vendo a pontinha do iceberg ou a gente vai estar fazendo uma leitura da percepção a partir do nosso olhar. E com certeza, ou na maioria das vezes, a gente tem muito mais coisa ali por baixo para entender. Às vezes a pessoa tem uma ação, uma atitude com você e a gente já acha que a gente leu perfeitamente a situação e não é real. A gente tem mais coisas para explorar e para entender daquela situação para que a gente também evite transformar aquilo em algo maior e deixar os nossos sabotadores tomarem conta da situação. Próximo poder, inove. Como que eu vou usar isso, a inovação? Sabe como quando aquelas formas que você está acostumado a fazer não funciona? Então, pensa um pouquinho mais, conversa com o seu sábio. Será que eu posso fazer algo diferente? Algo que parta de mim, que a gente costuma colocar no outro, né? Essa responsabilidade da ação. Mas eu tô sempre me colocando nessa posição, eu tô sempre fazendo desse jeito. Será que não tem uma forma mais inteligente? Uma forma de usar realmente aí as minhas habilidades para o que é necessário, porque eu preciso, porque eu quero atingir, sem ser essa forma que eu já tenho como habitual e que não está me levando aos objetivos que eu quero. Além disso,
Se permita ouvir as ideias dos outros. Faça um joguinho do sim com você. Em vez de tudo que te trouxerem de ideias e de possibilidades, você já fale não, logo de cara, para e pensa. Tá, e se eu fizer assim? Mesmo que você não consiga responder e você também não precisa decidir na hora, mas faça esse exercício, tá? E se essa outra ideia, essa outra possibilidade que me trouxerem for aplicada? Né? Será que vai ter um bom resultado? Será que esse outro caminho é uma boa ideia? E se, né? Coloca esse e se no seu dia a dia. Navegue. Algumas pessoas acham que o propósito, o caminho, o sentido da vida vai surgir da noite para o dia, mas não é assim. A gente não precisa ter certeza do que vai acontecer, a gente precisa construir o caminho, e isso vai acontecendo dia após dia. Então, vá construindo aos poucos o seu caminho, diminuindo a sua ansiedade, a sua hipervigilância, que você vai com certeza conseguir navegar por mais possibilidades e ter uma visão mais clara da onde você quer chegar. Essa navegação une a nossa parte racional e a nossa parte emocional. Porque muitas vezes o nosso crítico nos impede de entender o que nós queremos de fato. A gente cria preconceitos com a gente mesmo e não permite que a gente viva o que de fato a gente quer. E por último, ative. Algumas pessoas confundem a questão do sábio encarar o que acontece na nossa vida como dádiva, como uma passividade e ficar inerte, não fazer nada, estar acomodado com tudo. E não é sobre isso. É sobre, sim, ter as ações necessárias quando preciso, mas da mesma forma ser pacífico e ficar tranquilo em alguns momentos quando isso for o mais sábio a ser feito. Então, é no sentido da gente conseguir ter as nossas atitudes com a nossa parte racional e emocional alinhada e sim, ter atitude e ação para ir atrás do que a gente quer.